Queridos irmãos, neste abençoado tempo de Natal, reunimos-nos para compartilhar com vocês a essência desta celebração tão especial. Acompanhemos juntos alguns versículos das Sagradas Escrituras que narram o nascimento do nosso Salvador e revelam o profundo significado do Natal. Antes de meditarmos na Palavra de Deus, elevemos nossos corações ao Pai Celeste com gratidão, cheios de alegria pela salvação que Ele nos oferece por meio de seu Filho Jesus. Que este momento renove em nós a verdadeira luz do Natal e a graça e o amor que transformam nossas vidas. Pai amado, ao nos voltarmos para o relato das Sagradas Escrituras sobre o nascimento do Salvador, apresentamos nossas intenções. Que este Natal não seja apenas uma celebração, mas um verdadeiro encontro contigo. No nascimento de Jesus, o Verbo encarnado, vemos a graça divina que, ao fazer-se homem, veio habitar entre nós para experimentar nossas alegrias e dores, esperanças e angústias. Pai Altíssimo, o nascimento de Jesus nos traz a certeza de que estamos sempre em vossa companhia. Tu vieste ao nosso encontro, renovando todas as coisas e anunciando-nos uma grande alegria. Este é o verdadeiro significado do Natal. Confiar na simplicidade de um bebezinho na manjedoura que veio para nos salvar. Neste Natal, desejamos que a graça do menino Jesus entre em todos os lares, abrindo os corações à fé e à verdade divina, onde encontramos o Deus que se revela na humildade de um menininho recém-nascido. Com os corações cheios de gratidão, ouçamos agora as palavras da Sagrada Escritura sobre o nascimento e o profundo significado de Jesus, nosso Salvador. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus." Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: "José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: "A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco." Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá,
chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Agora, queridos irmãos e irmãs, sigamos contemplando a trajetória de nosso Salvador. Ouçamos alguns versículos que revelam Jesus próximo ao momento supremo de seu sacrifício, quando, em obediência ao Pai e por amor a toda a humanidade, ofereceu-se por nós. Aquele pequeno bebê, humildemente deitado em uma manjedoura, agora caminha em direção à cruz, onde venceria a morte e abriria para nós as portas da vida eterna. Este é o mistério do Natal e da Páscoa unidos, o Verbo encarnado que nasceu para salvar o mundo através do dom supremo de si mesmo. Com corações agradecidos, meditemos sobre o amor incondicional que nos foi revelado. Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Os versículos que ouviremos a seguir nos revelam o profundo significado do nascimento de Jesus, o mistério do Verbo encarnado, que veio ao mundo na plenitude dos tempos, nascido de mulher e submetido à lei, para nos redimir e nos elevar à dignidade de filhos e filhas de Deus. Esse pequeno bebê, colocado humildemente em uma manjedoura, não apenas compartilhou de nossa humanidade, mas assumiu-a plenamente, a fim de transformar nossa condição marcada pelo pecado e pela morte. Em sua vida e em sua entrega total na cruz, ele abriu para nós o caminho da salvação e da verdadeira liberdade. Jesus, o Filho de Deus, tornou-se semelhante a nós em tudo, experimentando nossas dores e fragilidades, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Por meio de sua morte e ressurreição, ele derrotou o poder do mal, libertou-nos do medo da morte e nos deu a esperança da vida eterna.
Este é o grande presente do Natal, o nascimento daquele que veio não apenas para caminhar entre nós, mas para nos conduzir à vitória sobre a morte e ao encontro definitivo com o Pai Celeste. Em Jesus, encontramos a promessa e a realização de uma vida nova, repleta da graça e do amor divino. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Queridos irmãos, que alegria termos compartilhado este momento de reflexão e oração com vocês. Neste Natal, que não seja apenas a troca de presentes ou a beleza das celebrações que preencham nossos corações, mas, acima de tudo, a presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo divino encarnado, que veio ao mundo para nos trazer a salvação. Que cada luz e cada sorriso nesta época nos lembrem da verdadeira luz que brilha em nossas vidas, Jesus, o Salvador, nascido para nos guiar ao amor eterno do Pai. Desejamos de coração que a paz, a esperança e o amor que emanam do presépio se façam presentes em todos os lares. Que este seja um tempo de renovação espiritual e de profunda gratidão ao Deus que, em sua infinita misericórdia, nos deu o maior presente, a vida de seu Filho. Que a alegria do nascimento do menino Jesus traga bênçãos, união e a certeza de que somos amados por Ele. Um feliz e santo Natal a todos! Jesus nasceu, alegremo-nos e celebremos.